mesmo tempo, certo? Note que é impossível encontrarmos água no estado líquido com pressões abaixo de 4,579 milímetros de mercúrio, pois esta é a pressão de vapor da água a 0 grau, certo? Então, ponto triplo, certo? É um estado que a substância permanece sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo, ele encontra as três fases, certo? Congelamento de líquidos puros. Completando o gráfico anterior, vem o já conhecido diagrama de fase. Região de água sólida, região de água líquida, região de vapor, certo? Aqui a temperatura não chegou nem a 1 grau, 0,098. E a pressão a 4,579. A tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor de um solvente devido à adição de um soluto. A gente vai abaixar essa pressão máxima de vapor pela adição de um soluto não volátil. A presença do soluto atrapalha o escape das moléculas da solução, impedindo, em partes, a evaporação. Portanto, a pressão de vapor da solução a dada temperatura é sempre menor do que a pressão de vapor do solvente puro. Lembre disso aqui, olha. Sempre menor que a pressão de vapor de um solvente puro. Por exemplo, a água pura, ao nível do mar, ela tem que pressão 760 milímetros de mercúrio. Se a gente colocar 200 gramas de sal, certo? E levar o fogo para ferver essa água, o sal vai atrapalhar a evaporação e vai diminuir. Diminuir o quê? Passar de 760 para um valor menor. Aí nós temos essa expressão aqui. A pressão da solução é igual à pressão do solvente puro vezes a fração a fração molar do solvente. Lembre-se que X é a fração molar do solvente, que é quem? A água, na maioria dos casos. Número de mol do solvente sobre o número de mol do solvente sobre o número de mol do soluto. Para quem não está lembrado, isso aqui é X2 é igual a N2 sobre N2 mais N1. Certo? Por exemplo, não estou lembrado. Olha, N2, gente, a gente arruma assim. A massa em gramas de água sobre a massa molar. Certo? Por exemplo, eu tenho 360 gramas de água. A massa molar da água, aqui, geralmente dá na questão, é 18. Certo? Dividido por 18. N2 vai ser quem? 360 dividido por 18 vai dar igual a 20. É o valor que a gente coloca aqui. Eu coloco aqui e coloco aqui embaixo. E quem é N1? Certo? N1, aqui se a gente puxar para cá, vai ser quem? Soluto, ou sal, açúcar, ou qualquer outra substância que a gente adiciona ao solvente puro, tá ok? Aqui está um exercício, mas eu vou mandar para vocês, certo? Resolvido. A ebullioscopia e crioscopia, certo? A ebullioscopia, devido ao abaixamento da pressão de vapor causado pela adição de um soluto a um solvente, existe como consequência o aumento da temperatura de ebulição desse solvente. Preste atenção, a gente adiciona esse soluto não volátil. Se a água ferver a 100 graus, ela vai ferver a mais de 100, certo? A variação da temperatura de ebulição, ΔT, é a temperatura de ebulição da solução menos a do solvente puro. O efeito coligativo depende apenas da quantidade em mol de partícula em solução por cada 1 kg de solvente. Certo? Então, WTE, que é a variação da temperatura de ebulição, é igual a constante ebullioscópica vezes W. Para solutos iônicos, é que nós temos o fator Van Hoff, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Certo? Ebullioscopia e crioscopia. A crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento. Se a água congela a 0 grau, água com sal para congelar, então congela a menos de 0 grau, certo? De uma solução com relação ao solvente puro. A variação da temperatura de congelamento segue o mesmo raciocínio, certo?
variação WTC, da temperatura de congelamento, é igual a Kc vezes W, para não iônicos, certo? Tipo açúcar. Quando for para substância iônica, vai ser multiplicado por I. Lembre-se, W, que é a molaridade, é o número de mol do soluto, certo? Sobre a massa do solvente em quilos, certo? Eu vou apagar aqui. Por exemplo, vamos supor, gente, que na questão ele dá que o número de mols de água seja 2 mols. W é 0,5 a molaridade mol por quilo, certo? O que é que ele nos diz aqui na questão? Olha, massa do solvente em quilos, certo? Vou apagar aqui. Vamos dizer que a massa, né? Para encontrar a molaridade, botar aqui 2 mols, né? A massa de água seja igual a 0,5 quilos. Como é que a gente vai achar esse valor aqui? W, valor da molaridade, vai ser o número de mols dividido por quem? Pela massa, 0,5. 2 dividido por 0,5 é igual a quê? 4 mols por quilo. Certo? Aqui é N1. N1, número de mols, certo? De quem? Do solvente. Do soluto, né? Aqui. Soluto e a quantidade de água do solvente é quanto? Meio quilo, certo? Note que as fórmulas aqui elas são praticamente o que? Iguais. Ó. Só muda de C para quando aqui para E. Tá ok? Na osmometria, osmose é a passagem de um solvente de um meio hipotônico de menor concentração para um meio hipertônico de maior concentração através da membrana semipermeável. O professor quer o estudo da osmose, né? Quando a gente faz a salga de uma carne para conservar, certo? É osmose. Quando a gente coloca doce em calda, é osmose, certo? Por exemplo, a injeção, quem tem que tomar tem que estar na mesma pressão osmótica do sangue, que é 7,7 atm. O que acontece? Se o ser humano tomar uma injeção com a pressão menor, as células vão murchar. Se for com a pressão maior, elas vão explodir, certo? Aqui a pressão osmótica é a pressão de resistência à osmose, para que não passe de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, certo? A osmometria é a determinação da pressão osmótica das soluções. A equação fundamental aqui, π, na matemática, é igual a molaridade, R é a constante dos gases e T, certo? É a temperatura aqui em Kelvin, certo? Eu vou abrir uma nova página aqui. Fica melhor. π é igual a molaridade vezes R vezes a temperatura em Kelvin, certo? Tipo, se uma solução tiver uma molaridade de 2 mols por litro, R geralmente é 0,082 atm, certo? E a temperatura for de 27 graus Celsius. Vocês sabem que a temperatura em Kelvin é o valor em Celsius mais 273. Então, 27 mais 273 é igual a quanto, gente?
a 300. Como é que a gente faz essa conta aqui? Π, né, vai ser igual a quanto? Qual o valor da molaridade? 2 vezes 0,082 vezes quanto? 300. Se a gente abrir aqui a calculadora, vamos lá, 2 vezes 0,082 vezes quanto? Vezes 300, deu quanto aqui? 49,2, certo? Então o valor de π, não foi mal, de π é igual a 49,2 atm, atmosfera. Ou seja, se a gente aplicar esse valor dessa pressão, a água que estaria do meio menos concentrado para o meio mais concentrado não vai passar. Tá ok? Agora esse fator Van Hoff é quando for solução iônica, certo? Para solutos iônicos, devemos considerar que a dissociação altera a quantidade de partículas na solução. NaCl vai formar dois íons, sódio e cloro. Nessas condições, perceba que após diluir um mol de cloreto de sódio, obtemos um mol do íon sódio e um mol de íons cloreto, totalizando 2 mols em solução. Como os efeitos coligativos não dependem da natureza das partículas em solução, pode-se afirmar que o efeito coligativo dobra, caso a adição de NaCl, certo? Olha, para o cloreto de cálcio, um cálcio e 2 cloros. E aqui vai ser quanto? 3. Para o sulfato de alumínio, 2 Al mais 3, porque o 3 pertence ao alumínio. Tem alumínio em 2 quantidades. E o sulfato em 3 quantidades. E vai ser quanto? Gente, 5, certo? Aí, por exemplo, vou colocar aqui para vocês uma nova página. Olha, e a fórmula é igual a 1 mais alfa e multiplica Q menos 1, certo? Por exemplo, se tiver um grau de dissociação alfa igual a 70%, quando a gente for colocar na questão, vai ficar 0,7, certo? Que é a quantidade de íons, espécies o que? Positivas e negativas, certo? Por exemplo, se a gente tiver aqui o NaCl, ele vai dissociar em forma de quê? Na mais Cl menos. Nós temos quantos íons aqui? 2, né? Um de cada. Desculpe, I é igual 1 mais. Qual o valor de alfa? 70%, mas na fórmula vai ficar quanto? 0,7. Qual é a quantidade de Q de íons que a gente formou? Um sódio e um cloro. Vai ser quanto? 2 menos 1. Né? Então, I vai ser igual a quanto? 2 menos 1, 1. 1 vezes 0,7, 0,7. Então é só somar. 1 mais 0,7. Vai dar 1,0. Desculpe. Certo? Espera aí. 1,7, tá ok? É o fator Van Hoff.